Oi, seja bem-vinda. Que ter você na minha casa. Verdade. Na minha casa em todos os sentidos. Na minha casa física, na minha casa interior. Obrigada. Né? Olá, eu sou a Geritza Gurgel e você chegou na websérie Entre Nós, uma pausa para as mulheres. A Unimed Fortaleza me convidou para conversar com algumas mulheres maravilhosas e que se desdobram entre seus negócios, a família, os cuidados com a saúde, que tem que se equilibrar em muitos afazeres e são iguais a mim, a você e a todos nós, que às vezes podem esquecer um pouco de si. No episódio de hoje, eu vou conversar com a Lia Kinderé, que é formada em uma das mais tradicionais escolas de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu, e é idealizadora da Sucre, empresária, esposa e mãe. Seja muito bem-vinda, Lia. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com você hoje, nesse papo que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos. Não tenha dúvida. Lia, eu vou te falar uma coisa. A gente se conhece há muito tempo, né? Muitos anos. Bom, e você sempre é apresentada como essa Lia que é a chefe, a empreendedora, a mãe, é o que você também posta muito nas suas redes sociais. Agora me diz uma coisa, sem rótulos, quem é a Lia? A Lia mistura um pouquinho do empreendedorismo do pai com a arte da mãe, com muita fé, que vem de família também, de valores que eu aprendi ao longo do caminho, que tem uma avó que foi empreendedora, CEO, até os 85 anos, então que também exerceu muita influência e que ama servir. Eu acho que é um pouquinho de quem eu sou. Sempre serviu muito, né, Lia? Eu me lembro de você bem pequenininha, sempre ali fazendo esses trabalhos voluntários, né? Sonhar acordado, acho que foi um deles, assim. Isso, eu aprendi muito cedo o senso do serviço. Eu entrei para uma comunidade católica, um novo caminho, aos 12 anos. E lá eu aprendi que aquele que não vive para servir, não serve para viver. É uma frase do Padre Ayrton que eu amo. E eu, então, comecei a servir muito jovem. E desde então eu não quis mais parar de servir. O serviço, ele alimenta a minha alma, assim. Eu acho que é isso que eu sinto quando eu sirvo. Agora, Lia, me conta assim, como é que é um dia comum na sua vida? O que é que a Lia faz? Ela acorda, ela vai correr todo dia? Ela corre todo dia? Não, eu corro 4 vezes na semana. Eu acordo às 4h30 da manhã. Jura? Juro. Assim, querendo, não, pronta, preparada e querendo? Querendo não, mas eu escolho nem pensar. Eu não penso, assim, eu digo, não vou nem pensar. E eu levanto, o corpo levanta no automático, sem pensar. E daqui a pouco eu começo a me arrumar e a vontade de sentir o que eu sinto no pós-exercício. E durante também o exercício, ela é maior. Então eu vou na garra e na força de vontade. Então eu vou, 5h30 eu já estou correndo, corro na beira-mar e depois eu volto rapidinho para as meninas poderem ver as meninas antes das meninas irem para o colégio ou para a faculdade. Tomo um café muito bem tomado, é uma das horas que eu mais amo sentar na mesa. Um café com uma mesa bem posta, com cuidado, com zelo. E depois eu vou me arrumar e vou para o trabalho. A minha agenda é uma agenda bem estruturada e eu tenho muita disciplina de agenda. Minha agenda ela é dividida por cores de acordo com as áreas do que eu vou tocar no dia. Cada dia tem um propósito diferente. Tem um dia para cultura e liderança, tem um dia para estratégia operacional, tem um dia para novas conexões, tem um dia para inovação. Então, cada dia tem um tema diferente e eu tenho muita disciplina da agenda. E é isso, a depender de onde eu esteja, eu volto para casa para almoçar. Se eu estiver na fábrica, eu almoço na fábrica, que é o que acontece normalmente. E ao final do dia, cada dia da semana, tem uma coisa também que a gente se propõe a fazer. Faço minha oração pessoal todos os dias, rezo o texto todos os dias e é isso. E procuro dormir cedo quando eu tenho que acordar às 4h30 da manhã no outro dia. Lia, eu tô vendo que você tem essa vida assim, super departamentalizada.
como eu costumo até me caracterizar também, porque senão a gente não dá tempo a gente fazer tudo, né? Eu penso assim também, se eu não organizar a minha vida, eu não consigo fazer tudo. E você falou uma frase, uma palavra, que no comecinho me chamou muita atenção. Eu levanto e vou, eu vou no automático, eu nem penso. Então, isso já está no teu automático, a tua vida assim já está no automático. E quando é que você parou para pensar que, não, a minha vida não precisa ser esse automático? Eu preciso parar para cuidar de mim. Quando é que deu esse start? A disciplina da agenda ela é muito importante para que eu me organize. Eu tenho TDA diagnosticado. Então, com o TDA, eu comecei a tentar organizar a agenda, né? Quando eu me conscientizei do TDA, eu comecei a tentar organizar a agenda para que eu conseguisse organizar-me por dentro, né? Então, assim, organizar a minha mente, porque antes que eu não tinha essa disciplina da agenda, eu ia tocando o que ia aparecendo, né? E aí, então, assim eu me sentia no automático. Com a disciplina da agenda, na verdade, eu me organizo para que eu possa fazer o que eu preciso fazer, né? O que é importante eu fazer. Então, foi muito positiva essa organização de agenda. Mas, às vezes, a gente se leva e deixa ir no automático. E eu vivi agora, recente, uma parada obrigatória, proposta por Deus, né? Que foi um problema de saúde que eu tive. E eu tive, de fato, que parar. E nesse momento em que eu parei, eu me deparei com essa necessidade de não fazer tudo no automático, né? E entender que a nossa vida, ela vai além do que eu tenho que fazer, mas ela precisa também ter a reflexão do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e isso é preciso eu fazer? Isso vai construir algum legado? Né? Porque quando você se depara com a possibilidade de que a vida ela é breve, né? De que você pode ter algo que seja mais sério e que você tem a vida interrompida, você diz, peraí, e aí, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Né? E nesse momento a gente se depara com essa necessidade de se cuidar, de parar e refletir e dizer, peraí, eu tenho que cuidar de mim para que eu consiga fazer tudo que eu quero me propor a fazer e tudo que eu preciso fazer. Né? Pelas minhas filhas, pelo Ciro, pelos meninos do Ciro, pelos meus pais, né? Pelo meu trabalho, pelo propósito da Sucre. Então, a gente tem que ter esse tempo e essa reflexão do todo dia, o que é que eu estou construindo de legado. E o que é que você achou que poderia mudar depois desse chamado? Eu estava num ritmo muito frenético no trabalho, me autocobrando muito, cobrando por mais resultado, por mais performance. E eu comecei a viver essa necessidade desse afastamento e de que aqueles problemas, eles existiriam se eu não estivesse lá e que eles vão ter a resolução que cada um vai ter e que aquilo não precisa tomar a minha paz, né, me consumir. Então, eu comecei a ter esse olhar, né, de que no prazer de estar com a minha família, no prazer, sem que eu estivesse pensando em trabalho, porque muitas vezes você está tão consumido pelo trabalho que você não vive a presença. Eu falei sobre isso semana passada. Viver com presença. Viver tudo, por inteiro, né? Por inteiro. Estar presente. Se eu estou aqui com você, eu estou presente com você. E essa coisa hoje da vida acelerada, que a gente tem a informação na mão, com os smartphones, com o celular e tal, que a gente tem tudo ali, a gente está às vezes num lugar, mas não está, porque a cabeça está ali dentro do que está no celular, né? Dentro dos grupos de WhatsApp que eu preciso dar conta, das mensagens que chegaram para mim, ou das redes sociais, ou da vida dos outros nas redes sociais. Então, estar com presença, eu acho que é um dos grandes aprendizados desse momento. O que era terapêutico para você terminou virando uma situação onde você teve que realmente repensar, né? Isso. Vamos falar dessa ali empreendedora, então.
Quando é que tudo começou? Quando é que tudo transformou? Que eu falei aqui quando eu te apresentei, que a Lia é formada em gastronomia pela Cordon Bleu. Mas a Lia é formada em Direito, na verdade, também, né? Antes a Lia veio aí da faculdade de Direito. Aquela faculdade que exige da gente aquela pontualidade, aquelas regras, né? Para que a gente não atrase, não perca prazo, compareça à audiência. Então, assim, como é que tudo isso aconteceu na tua vida? Quando é que você olhou e disse assim, opa, eu não quero isso, eu quero fazer isso aqui que me dá prazer. E que ao mesmo tempo agora você está encontrando essas regras e essas condutas que são adotadas no direito. Né? Todo mundo que já escutou a minha história está cansado de escutar essa frase, mas o meu pai me ensinou que eu tinha que pular da cama todo dia para trabalhar. E eu buscava isso sempre, né? Eu fui fazer direito muito influenciada pelo meu pai. Meu pai dizia, você gosta de ler, você fala bem em público, você tem uma comunicação boa, você sabe se posicionar, você defende as suas ideias. Eu acho que você devia fazer direito. Mas também, Lia, naquela época, vamos combinar que era uma época assim, que não tinha uma oferta muito grande de outras oportunidades, né? Não tinha escola de gastronomia. Acho que jamais eu imaginaria. Nem passava pela minha cabeça. Por que eu fui para gastronomia? Porque, na verdade, eu já tinha um talento. Claro. Desde pequena, eu aprendi a cozinhar com a tia Agnete, minha tia-avó, que ela me trouxe a gastronomia com afeto, porque se eu fechar os olhos, a minha infância tem cheiro de bala de café no fogo, cheiro de bolo de fubá, que era o que ela fazia, ela ficava muito com a gente, a mamãe viajava bastante, e eu amava ir para a cozinha com ela, mas aquilo nunca passou pela minha cabeça ser uma profissão, justamente porque naquela época não existiam as faculdades de gastronomia, não tinha esse cenário dos chefes que tem hoje, os programas de gastronomia nas televisões, não existia. Então eu fui fazer o direito, mas eu buscava encontrar no direito pular da cama e eu não encontrava. E aí eu cheguei a trabalhar 1 ano no fórum com o doutor Barbosinha, numa vara civil, e eu passei bastante tempo buscando isso, não encontrava. E aí, durante a faculdade, eu não estava mais trabalhando no fórum, eu estava só estudando o meio período, eu fui trabalhar o outro meio período num buffet de uma pessoa da minha família. E aí, quando eu fui para o buffet, fui para a área administrativa para ajudar. Mas eu naturalmente voltei o meu olhar para a cozinha porque eu entendia. E eu sabia que a cozinha do buffet precisava melhorar. Então eu comecei a comprar livro, eu comecei a fazer curso e eu disse assim, peraí, tem uma coisa diferente, né? Não é aqui o administrativo, é a cozinha que está me chamando. Então eu acho que é isso que está me fazendo pular da cama. E aí eu decidi trancar o direito, depois eu voltei e terminei, mas eu tranquei por um período e fui para a França estudar. Então foi assim que nasceu essa forma de empreender, porque na verdade eu acho que Deus se utilizou da gastronomia para que eu pudesse exercer o empreendedorismo, que era mais forte em mim do que a própria gastronomia. Tanto é que desde pequena eu trabalhava com alguma coisa. Eu já fiz bijuteria, eu já tive uma fábrica de velas artesanais aos 16 anos, eu fazia vela artesanal e vendia. Eu já pintei canga de praia, eu já fiz, pintei caneca de louça. Então eu tinha muito forte essa coisa do trabalho, né, manual. E eu tinha a veia empreendedora, eu fui fotógrafa. Eu lembro disso. Lembrei. Eu fui fotógrafa. E aí, então, eu fiz sempre alguma coisa, eu sempre empreendi em algo, Muito artista, né? Então, influenciado pela mamãe, né, que é artista plástica. Então, eu acho que foi isso, assim, foi uma construção e que, através da gastronomia, eu encontrei a minha forma de empreender. Certo, mas empreender não é essa coisa que hoje a Lia tá aí, na Sucre, você vai aos supermercados, você pega ali as freiras, parece ser tudo muito fácil, né? Hoje, quais são os teus maiores desafios? Você pula da cama, mas quais são os teus desafios da Lia, dessa mulher? Eu acho que o primeiro grande desafio que eu enfrentei foi a gestão, assim, da empresa. Quando a Sucre começou a crescer,
A gente fez várias pivotadas, né, durante o caminho. Ela era uma confeitaria que nasceu dentro da cozinha da minha casa e de repente se viu numa crise, precisou se reinventar e aí a gente migrou para o varejo e nessa migração a gente estourou e eu precisei estruturar uma nova fábrica. E esse crescimento acelerado, ele exige muito essa habilidade para gerir, né? Gerir e liderar. Então eu acho que o primeiro grande desafio que eu encontrei foi esse. Eu não estava preparada, porque eu não tinha estudado gestão. A experiência que eu tinha, a experiência que eu fui adquirindo através de consultorias, que eu fui contratando e fui aprendendo e tal, mas eu não estava preparada para sentar nessa cadeira de CEO. Então eu fiz um mergulho muito importante, que foi o meu MBA na Dom Cabral, eu fiz lá em São Paulo. Então eu passei 2 anos viajando uma vez por mês. Eu passava 3 dias em São Paulo, voltava, mas foi uma virada de chave muito importante para mim e para a Sucre principalmente. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande desafio. E aí os desafios de hoje são desafios inerentes a esse crescimento que continua acontecendo. São desafios na área de gestão, são desafios na área de liderança, né? E então, são intercorrências que acontecem e eu acho que é você saber equilibrar e ter as pessoas certas. Por falar em desafio, dentro da sua empresa, você tem um time majoritariamente feminino, de mulheres. E como é que você olha hoje essas mulheres da sua equipe? Qual o cuidado que você tem com essas mulheres que trabalham no seu time? Hoje nós somos 67% mulheres. De todo o time, né? E do nosso time de gestores, 90% da nossa liderança é feminina. E, na verdade, o propósito ele nasceu porque a minha vontade de servir, né? Que eu falei. Eu queria muito unir o meu propósito pessoal com o propósito da organização. Então eu fiz um mergulho, trouxe uma consultora, a Gabi Valente, ela veio para dentro da Sucre, a gente passou 6 meses fazendo encontros semanais e fazendo toda a busca do propósito através daquele livro do Simon Sinek, Encontre o Seu Porquê. E aí então a gente foi mergulhando e eu dizia, o propósito da Sucre tem que estar relacionado ao meu propósito de servir. E aí eu me vi mãe, né? Sou provedora do meu lar, conheço todas as vulnerabilidades que existem na vida das mães e eu disse, então, essa empresa ela é o lugar onde a gente vai apoiar e transformar a vida de mães. Não só as nossas colaboradoras, que a gente tem vagas prioritárias para mães, a gente tem assessoria jurídica para qualquer tipo de problema que elas tenham na vida delas, tem um atendimento psicológico semanal, presencial, individual, dentro da carga de horário de trabalho para elas, para uma terapia mesmo, com uma psicóloga que é financiada pela própria Sucre, e elas têm 1 hora semanal para cuidar da saúde mental, tem bolsa estudo para que elas se desenvolvam e elas tenham oportunidade de crescimento. Então tem várias ações, além da flexibilidade, do entendimento de que mãe que tem uma vida diferente, que tem que dar conta dos filhos e tal, enfim. É um ambiente muito saudável para as mães, né? E a gente quis ser esse lugar mesmo de acolhimento e de transformação, porque o mercado foge das mães. Com certeza. E eu escutei essa frase de uma pessoa do varejo, que quando eu contei do propósito, ele ficou tão impressionado e ele me disse uma frase tão forte que eu sei que ele nem se tocou da frase que ele estava dizendo, mas foi uma frase que me fez refletir que ainda bem que tem a gente. Ele falou assim, o mercado foge das mães. Ele disse com muita clareza, assim, quando o currículo chega que a gente vê que é mãe, a gente dispensa. A gente não quer contratar mãe, porque dá trabalho. São muitas demandas em cima da gente. São muitas demandas, mas eu preciso dizer para você, as mães, elas têm uma força de trabalho muito diferente. Porque elas não estão ali por elas. Elas estão pelos filhos. E a mãe é a agente transformadora da sociedade. Se você transforma a vida da mãe, você vai transformar a vida dos filhos. E assim você transforma a sociedade, né? É diferente você transformar a vida de um pai, não necessariamente você transforma a vida dos filhos. Mas a mãe dá a vida pelos filhos, né? Então, a gente encontrou esse propósito. E vai além do nosso quadro de colaboradores, porque o nosso produto, ele entrega
muita praticidade para essa mãe que corre, que tem uma agenda conturbada, que precisa equilibrar muitos pratos. Entrega saudabilidade, clean label, segurança alimentar. Então, o nosso produto também apoia as mães na rotina difícil, né, no dia a dia, clientes. Então, é isso, é o propósito e a gente espera cada vez mais impactar mais vidas. Né? Então, falando desse propósito, dessa comida com paixão e com expressão, né? Como é que você descobriu que essa comida, e além da receita, você falou que vem da sua tia, né? Desse cheiro da memória de infância, da afetividade da sua tia. Como é que você lida hoje com essas receitas que você coloca? Ainda tem essa memória afetiva? Tem, a gente, inclusive hoje mesmo de manhã, antes de vir, eu tive uma reunião que eu falei sobre isso. Conversando com o time de marketing, eu disse, a gente precisa traduzir esse afeto nas campanhas, né? A gente tem tanto afeto aqui dentro, a gente não estava conseguindo traduzir, na minha opinião, né? E aí falei sobre isso, porque tem o afeto, tem o cuidado, por exemplo, eu tô dentro do time de PDI, né? Que é de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, os produtos, eles passam por mim, eles startam em mim, muitas vezes vêm do time, e aí eu pego, eu dou o meu toque. Hoje mesmo eu mandei voltar um produto novo que a gente ia lançar, e eu disse, atrasa o lançamento, não tem problema não, tá bom ainda. Então, esse cuidado e esse afeto e esse carinho com a receita ainda faz parte do meu dia a dia, e eu pretendo, enquanto eu estiver por aqui tocando a Sucre, eu pretendo que essa cultura do afeto e do carinho e do zelo pelo alimento, ele perdure. Ele, aqui entre nós, tem aquela receita ou aquela comida da Sucre que te cura, que sai, eu preciso disso aqui agora? Tem. Qual é? Tem. A torta Sucroque, que é uma torta que a gente lançou, que ela é de brownie, e ela no meio tem Nutella e em cima ela tem crocante de sucroque. E aí ela é uma receita que ela conversa com a minha alma, assim, o açúcar, ele faz isso, né? Ele traz essa... Eu acho que todo mundo aqui ficou com vontade. Onde é? Vende nos supermercados, ela é congelada, você põe na airfryer, super prática, fica pronta em 10 minutos. Já vou levar essa torta. Mas ela fala, porque ela vem quentinha, ela sai da airfryer quentinha, você ainda bota uma bola de sorvete junto. Aí ela conversa demais, assim. O meu é o sucroque, sabia? Outro dia eu tava lá no salão, eu disse, eu preciso do sucroque. Aí eu pedi uma pessoa para ir comprar no supermercado um sucroque. Aí dei de pau no sucroque. O que me curou. O ziplock nem funciona, né? Porque o ziplock é pra logo fechar. Direto. Não dá tempo, né? Usar o ziplock. Lia, e a tua vida em família? Que você fala desse... Você sempre demonstra muito esse carinho pelo Ciro, né? Esse casamento que chegou aos 41 anos, desse encontro de almas. Me fala um pouquinho sobre esse momento. O Ciro, ele aqui na minha aliança tem escrito misericórdia de Deus por mim, né? Ele foi assim, misericórdia mesmo, eu poder viver o amor verdadeiro e pleno é recíproco, né? E toda a poesia que ele tem também, porque ele é uma pessoa muito especial, muito sensível. Então, foi uma grande misericórdia de Deus na minha vida, assim. Eu sou muito grata por poder viver esse amor aos 41 anos, né? Recomeçando e dizendo sim ao amor e me entregando. Eu acho que a gente se complementa muito e é uma grande bênção de Deus na minha vida, assim. Você já tem filha hoje que faz faculdade, né? Faz medicina. Tem outra que ainda está no colégio, estudando, né? Isso. Você tem essa rede de apoio toda em casa? Tenho uma rede de apoio. Tenho a Tânia, que está comigo há muitos anos, desde que a Nina nasceu. Tenho a Valesca, que dirige para as meninas. Então, é uma mulher também, uma mulher forte, incrível, resolutiva. Me ajuda muito, as duas me ajudam muito no dia a dia. E é isso, assim, eu tenho muito carinho, falando de família, eu tenho muito carinho em servir para minha família, né? Então eu gosto sempre de cozinhar, eu gosto sempre de colocar a mesa bonita, com
com todos os detalhes, né? Uma mesa diferente a cada dia. Eu gosto de sentar na mesa do café da manhã e ficar no final de semana horas conversando. Então, eu curto muito estar com eles, assim. Eu percebo o Cândido e a Valéria muito independentes, né? O Cândido tem lá aquela segunda da bossa, a Valéria tem lá as suas artes. E, assim, eu os vejo, assim, sempre muito independentes em volta da família e você também. Você percebe em algum momento que a rotina está começando a inverter? Que você está cuidando dos seus pais ou ainda isso não chegou para você? Não, ainda não chegou, assim. Obviamente a gente se preocupa, a gente cobra os check-ups, né? Diz, olha, tá na hora de fazer o check-up, vamos fazer check-up e tal. A gente tem essa preocupação com eles, com a saúde. Às vezes a mamãe tá com uma coisa e eu tenho acesso a um médico, aí a gente cuida sim, mas eles não são te dão muito, trabalho não, nenhum. Eles são muito independentes. O papai tá aos 75 anos empreendendo numa coisa nova, né? Abriu uma queijaria, tá fazendo um queijo... Ai, delicioso. Ele mandou aqui pra casa. Tá fazendo um queijo parmesão no interior do Ceará, transformando a região, né? Que é uma região que não tem vocação pro queijo parmesão, só faz queijo coalho e tal. E ele disse, eu quero fazer o melhor queijo parmesão do Brasil aqui em Quixeramobim e tal. Então... a nossa santa, que está também já vendendo nos supermercados, então está empreendendo aos 75 anos. Isso é bom porque a cabeça funciona dúvida. de uma forma diferente, né? E a mamãe também trabalha na creche, no Pleno Viver, em Maracanaú, então é diretora da creche. Está todos os dias indo para Maracanaú, eles são muito independentes. Mas a gente ama estar junto. A gente tem os momentos, os dias certos. E acho que esse senso de família, de estar na mesa, de falar sobre tudo, que a gente conversa sobre tudo. E aí as pessoas que chegam, que não estão acostumadas, ficam horrorizadas. Vocês fazem terapia na mesa. O Ciro, quando chegou, dizia, meu Deus, essa família é louca, ela faz terapia na mesa. Porque a gente fala sobre tudo de uma forma muito leve, né, muito aberta. E sempre foi assim, né? E é uma família muito agregadora. Lia, vai chegando... os 40, o corpo da gente vai mudando. Isso afetou a tua estima? Mudou alguma coisa? Eu não sinto muita diferença não da Lia que eu conheci com 12 anos e agora. Acho a mesma Lia. Muda muito. Muda, o metabolismo fica mais lento. E a gente precisa se esforçar mais para poder manter o corpo, né? Eu acho que os 40, ele é uma fase da vida que muitas vezes ele é encarado... por algumas mulheres com um pouco mais de medo, resistência do que vem, né, por aí. Mas eu tô muito bem, assim, eu me sinto muito bem. Tá ótimo. Eu me sinto muito bem aos 40. Tô com o corpo perfeito? Não, eu não acho que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, dizendo, não é mais o corpo esculturado que eu tô preocupada. Eu tô muito mais preocupada com a minha saúde, a saúde física, a saúde mental, que o exercício também propõe, né? O que é que você diria para essa mulher que está nos 40, perdeu esse brilho no olhar, que se olha no espelho e não se reconhece, e por conta disso a estima vai lá para baixo? O que é que você diria para essa mulher? Eu acredito que a gente tem alguns pilares que são importantes, assim, quando a gente fala de autocuidado. Eu acho que tem um pilar que é o espiritual, conexão com Deus. Esse pilar ele precisa ser cuidado, a parada, você ter um momento de intimidade com Deus, né, uma parada diária em que eu vou ou ler a liturgia, ou que eu vou fazer parar para conversar com Deus, ou enfim, da forma como você consegue se conectar com Deus, esse pilar é o espiritual. O segundo pilar é o pilar da saúde física, né? Você cuidar da saúde, estar com os seus exames em dia, estar com a sua saúde em dia, fazer exercício físico regularmente. Eu faço exercício físico todos os dias. Os dias que eu não corro, eu vou para academia. Então, às vezes eu vou para academia, não é nem para levantar muito peso, é para fazer um alongamento, para fazer uma ativação de core, que eu faço muito porque eu tenho uma hérnia na lombar, para fazer enfim, eu faço isso. E o terceiro que eu acho o mental, né, a saúde mental, que o exercício contribui, mas a gente precisa estar muito atento aos sinais. E eu faço terapia há mais de 10 anos, toda semana. E eu acho que a terapia não é para alguém que tem algum problema para resolver. A terapia é para você se preparar para enfrentar os desafios do dia a dia e estar preparada para se vier um problema. Então, eu acho que é um preventivo, né?
Então, acho que esses 3 pilares, eles são muito importantes. Porque quando você cuida de si, você consegue se olhar com carinho, consegue cuidar dos outros. Então, eu acho que é muito isso, assim, esse olhar para si, olhar com carinho, sem autocobrança. A gente se cobra muito, né? Eu me cobro muito. Eu me cobro para estar sempre em dia com a beleza, eu me cobro para estar sempre com alta performance, eu me cobro para estar sempre tudo perfeito, a casa muito arrumada, nada fora do lugar. E assim, às vezes a gente precisa se olhar e dizer, olha, o tanto que eu tô me dando, né? O tanto tô dando o meu melhor. É isso que a gente precisa se perguntar. Eu vou dar o meu melhor também para cuidar de mim, porque senão eu não consigo cuidar do resto, né? Você, assim, você programou sua vida todinha, e é isso que eu ia te perguntar. E falando em programação de vida, e eu fiquei aqui pensando, eu vou fazer essa pergunta para a Lia. Se a Lia escrevesse uma carta para a Lia, você fez uma carta aberta agora que foi inspiradora, né? Mas se você fizesse uma carta hoje para a Lia de 10 anos atrás, o que é que você diria para ela? Eu fiquei aqui pensando, na sua entrevista toda, você me pareceu que fez a sua vida toda direitinha. Tudo para dar certo. Hoje você está colhendo esses frutos. Eu imagino que deu tudo certo, porque você deu nada, mulher, dá tudo certo. Então, o que é que tu diria pra essa tua Eu diria assim, vai dar certo, permanece firme, tenha fé, tá, se conecte com Deus, que vai dar certo. Tu não fizeste tudo isso, não? Tu sempre foi conectada com Deus. Mas aconteceu um monte de coisa diferente do que eu tinha planejado. Tu pensou em desistir em algum momento? A gente pensa em desistir, mas eu sou muito persistente, teimosa. Tá vendo? E aí eu digo, logo passa. A vontade de desistir logo passa. Mas às vezes eu entrava no banheiro, eu entro ainda às vezes no banheiro e digo assim, meu Deus, eu quero jogar tudo pro alto. Aí eu digo a Tia Helena é a fundadora do Novo Caminho, né? Ela fundou o Novo Caminho quando ela perdeu um filho. Sim, do Serpinha. Do Egídio Serpa. Isso, sei. Exatamente. E aí a Tia Helena diz o seguinte, minha filha, chora e passa o pó. Chora e passa pó. Chora e passa o pó. Eles falam muito isso. Pronto. Eu sou assim, eu choro e passo o pó. Eu também. Se um sonho não dá certo, eu digo assim, chora, eu digo assim, qual é o próximo sonho? Pronto. Virei a página. Eu sou assim. Eli, o que é que te faz sentir viva hoje? Hoje. Fora o Ciro. Eu tenho muitas coisas que me fazem sentir viva. Eu me sinto viva desde as 5 horas da manhã, quando eu tô correndo, eu sempre passo pela minha cabeça, meu Deus, muito obrigada. Quando eu olho para o mar, quando eu sinto a sensação da corrida, eu digo muito obrigada pela minha vida, por eu estar aqui, por eu ter condição de correr. Muito obrigada pela minha saúde. Eu sempre faço essa reflexão, isso eu me sinto muito viva. Eu me sinto muito viva quando eu estou em família, quando eu vejo todo mundo bem, quando tá tudo certo, tá todo mundo feliz. Eu me sinto muito viva no trabalho. Eu me sinto muito viva em liderar. Eu acho que a liderança ela é o ato de você desenvolver as pessoas, de você inspirar as pessoas, e eu sinto isso no meu dia a dia, eu sinto que eu consigo exercer. Então, quando eu recebo um feedback ou quando eu vejo alguém se transformar a partir do meu trabalho, eu me sinto viva. Eu acho que tem muitas formas, eu me sinto viva com o Ciro, né, nessa construção que a gente está fazendo de família. Então, eu me sinto viva sempre. Eu acho que você cuida de si, de fato. Você consegue olhar para dentro e consegue mudar tudo isso dentro de você. Quando alguma coisa tá ruim, você espera aí. Eu consigo dar essa pausa. Eu às vezes sou dura comigo mesmo, mas eu também consigo ser leve, assim. Por muito tempo, eu não planejo muito, assim, eu vou planejar, daqui a 10 anos eu quero isso, eu quero aquilo, não. Eu sempre fui assim, muito, eu vou construir, eu vou fazer e os frutos vão vir e tal. Mas eu comecei a também olhar para os meus sonhos e dizer o que é que eu quero, né? Quais são os meus sonhos? Eu fiz uma coisa que eu escutei outro dia e eu achei interessante, que é um mind movie. Já ouviu falar? Não, o que é um mind movie? Um mind movie é quando você projeta como você quer estar daqui a alguns anos, tipo 5 anos. E aí você constrói um filme com imagens e música e frases que te inspiram para naquele momento, né? Tipo assim, na vida familiar, onde é que eu quero estar?
Na vida do trabalho, onde é que eu quero, como é que eu quero estar, como é que eu quero que a Sucre esteja. Então, a partir daqueles sonhos, você gera imagens e você constrói um filme. E aí você assiste o filme todo dia. Interessante. É como se fosse, assim, uma preparação e uma inspiração para aquilo que você está vendo. Porque o que a gente vive hoje é o que a gente vai colher amanhã. Ei, Lia, e me diz uma coisa. Então, nesse teu filme aí, o que é que te faz ainda sonhar acordado? Vixe, tanta coisa. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos na vida familiar, de uma construção de um lar, onde seja um caminho para que os meninos se sintam em casa, que seja um caminho, um lugar para estar, que é o que meus pais fizeram comigo, né? Essa casa, que é uma casa que é para onde eu tenho para onde voltar. Então, eu quero proporcionar isso para os meninos, né? Eles terem para onde voltar, mesmo que eles estejam já adultos e tal. Então, eu tenho essa vontade de construir esse lar. Eu tenho a vontade de ver a Sucre maior, impactando mais vidas e encontrando famílias pelo Brasil todo. Então, você tem muitos sonhos, né? E aí você constrói isso e vai ali olhando todo dia dizendo assim, eu estou plantando hoje, né? Porque a gente é isso, a gente só alcança se a gente sonhar. E sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É melhor a gente sonhar grande, né? É verdade. É melhor sonhar grande. É verdade. Lia, muito bom ter você aqui. Obrigada. Na minha casa, conversando sobre o que é cuidar de si. Obrigada. Cuidar desse seu interior, da sua vida e de tudo. Você é nossa fonte de inspiração. Obrigada. De verdade. Obrigada pela generosidade. Obrigada por me receber com tanto carinho, tão bem. Prazer enorme. Prazer. O Entre Nós, uma pausa para mulheres, faz parte da campanha Cuidar de Mim da Unimed Fortaleza, que incentiva a nós, mulheres, a nos priorizarmos e a nos cuidarmos. E essa é só uma das ações dessa super campanha. Você pode participar acessando o site que está aqui, ó, e pode conferir o que a Unimed Fortaleza preparou para te ajudar nessa caminhada rumo ao autoconhecimento. Até o nosso próximo encontro. Tchau.